Começa de novo? Boa noite, sejamos todos bem-vindos. O item 167 do Fonte Viva tem o título Observemo-nos. E no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Essas citações são todas elas bíblicas, né? São citações que vêm, agora que está na Semana Santa aí, pessoal, todo mundo viu a série de The Chosen, né? Já tem cinco temporadas aí, tem 40 capítulos para se ver, e dizem que depois da Semana Santa vai sair a 6ª temporada, que vai ser a da crucificação, né? Mas é importante que a gente possa relembrar, né, os ensinamentos de Jesus, que foi tão importante, que ele traz através do Pai, tudo aquilo que é necessário para que possamos ser um homem de bem. E nos diz Emmanuel o seguinte, dessa citação de João: há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem ouve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino, quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Graças a Deus. Falar da doutrina talvez seja fácil o entendimento que a gente tem, mas na hora que a gente vai para o campo da experiência, nós lidamos com o ego ainda, com nossos sentimentos, nossos pensamentos, que muitas vezes circulam em nós e já estão circulando há milênios. E sempre os mesmos que a gente acaba vacilando na mesma situação, porque tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa dificuldade de lidar com a vida, porque ainda não conseguimos lidar conosco mesmo. Olhar para dentro de si não é fácil. A gente foi acostumado a olhar para fora, a olhar as pessoas, a observar os outros. Por isso nos restam muitas vezes críticas, porque desaprovamos ou aprovamos segundo as nossas ordens internas, segundo as nossas leis que nós formamos pela educação familiar, pela sociedade, que nem sempre são as leis que estão descritas, vamos dizer assim, na lei universal, na lei divina. E quando a gente fala lei universal, não é para o nosso planeta apenas, é para o universo se manter em equilíbrio, mas em harmonia. Precisamos seguir leis importantes. Vamos pensar lá na época da escravidão ainda, não no Brasil ainda, lá na época do rei Davi, né, de tantas guerras que a gente não pode dizer que melhorou muito, mas de domínio escravo.
Imagina você ter que escravizar um povo, invadir o seu território, como era naquela época, né? A África era assim, e até hoje a vida mudou talvez o objetivo, mas as guerras estão aí. Esses países ainda continuam vivendo lá no século, nem vou dizer século passado, dos milênios atrasados, estão lá atrás ainda, tentando dominar pessoas, povos, para poder sacrificar essas pessoas e escravizar e tantas outras coisas. E aí a gente começa a ver Jesus naquela época e fala que o escravo e o rei não existe limite, ele é um ser humano, ele é meu irmão. E aí, como que aquela pessoa que estava lá numa posição alta vai chamar um subalterno de irmão? Aí a gente lê há 2000 anos atrás e vê a história, né, dos poderosos que sacrificaram outros. E aí lê seguidamente um outro livro psicografado pelo Chico Xavier, 50 anos depois, que todos aqueles reis e poderosos encarnaram como escravos e os outros que eram escravos estavam lá em cima. Então a gente vive todas as experiências, não existe, né? Foi difícil naquela época o ser humano aceitar a lei de Jesus, dizendo que nós somos iguais, todos nós somos iguais, independente da classe social, do que você pensa, do que você sente. Primeiro, estamos encarnados num planeta de condição de provas e expiações, onde todos nós somos, vamos dizer assim, sujeitos a viver provações e mais ainda, expiações, que são mais complicadas. Isso nós não escapamos, porque é condição ainda do nosso planeta. Ainda não é um planeta primário como éramos talvez lá atrás, em alguns milênios anteriores. Mas nós estamos fazendo essa transição para um planeta de regeneração, onde o amor seria a base do nosso crescimento. Mas como eu vou passar para o planeta de regeneração se no meu planeta ainda tem guerra? Tem pessoas que matam os outros, que roubam as pessoas, tem pessoas, e aí não precisa ir para a rua não, às vezes dentro de casa, morre um familiar que tem o dinheiro, a briga pela herança passa a ser às vezes difícil, a gente vê no dia a dia, irmãos matando irmãos, filhos matando pais e pais matando filhos, a gente vê isso no dia a dia. Como que nós podemos fazer essa transição se a gente ainda vive nessa condição, eu vou dizer mais, não só de planeta de prova e expiação não, ainda de um planeta instintivo, que pessoas matam, né? Matam pelo seu próprio instinto ainda, como um grande animal, sem a consciência que está tirando a vida do outro. Então, nós ainda temos que expurgar tudo isso. E estamos no momento crucial, né? Vamos dizer assim, quase mergulhando na treva, vamos dizer assim, do processo de mudança. Quase mergulhando na treva, ainda não mergulhamos. O caos ainda não chegou. Dizem que entre 2026 e 2027 e talvez em 2030 a gente está começando o arco ascendente a subir, que isso vai até 2057 subindo esse arco para em 2057, segundo Chico Xavier, a gente iniciar realmente num planeta de regeneração. Então, quando a gente fala aqui a necessidade de se olhar, de se observar, de perceber diante das provas que nós estamos vivendo, das situações pequenas e talvez grandes para cada um de nós, se nós estamos inseridos nelas e estamos sofrendo com isso, seja no campo da doença do corpo físico, seja no campo emocional, mental, aqui na frente tem lugar, tá? Pode vir para cá se quiserem. A gente fica pensando, nossa, né? Porque
tantas desgraças acontecendo. Basta abrir a internet, você não vê nenhuma notícia maravilhosa, né? A gente vê só notícia bombástica, como diz aí a internet. São bombas e mais bombas estourando aqui e ali, e que muitas vezes a gente julga, critica um processo que é do externo, é do outro, mas nem compete mesmo a nós, diretamente. Indiretamente, muitas vezes compete, porque tem a ver com o nosso país, tem a ver com uma opção de outras coisas. Se falar em segurança do país, vai competir a todos nós passamos por momentos que queremos mais segurança para poder viver. E a gente lembra, né? Eu me lembro que eu brincava na rua. Hoje não tem mais como você fazer isso. Eu não vejo nem mais isso no subúrbio, né? Eu fui suburbano e brincava na rua, jogava queimado, até 10 horas da noite, não tinha problema. Hoje já não é assim, né? Hoje a gente já não pode correr esse risco. Até para fazer uma caminhada, né? Quando eu vim aqui para Jacarepaguá, podia-se caminhar até lá no início da serra, voltava pela Pau-Ferro. Hoje tu sabe se volta, né? Ou seja, diante das nossas provas ainda, a gente fica... O que eu faço com tudo isso? Faço o meu melhor. É o momento da gente se recolher. É o momento da gente se olhar. Que quando a gente fala recolher, é igual o recolhimento da cabana, quando recolhe um barco. Qualquer recolhimento, o que fala? Já diz o nome, recolhimento é se recolher. Olhar para dentro de si. Perceber-se. Não pensa que você é aquela joia rara do mundo. Não pensa que você é melhor do que todo mundo. Que você tem erros e acertos como todas as pessoas, porque simplesmente nós somos seres humanos. Estamos vivendo aqui tem um lugar na frente, minha querida. Estamos vivendo uma experiência na vida corpórea necessária para que a gente possa aprender o que a gente veio aprender. E por que comigo? Porque aquilo ali foi atraído por mim. Foi atraído pela minha necessidade. Isso é olhar-se. Botar a culpa nas pessoas, botar a culpa fora, isso não vai fazer com que a gente amadureça. Vai fazer com que a gente continue agindo da mesma maneira e, consequentemente, recebendo as consequências das nossas ações. Se não tiver uma reflexão interna de nós para nós mesmos, se a gente não parar, o que eu fiz? Né? Eu falo com ela, ela não olha para a minha cara. Será que está com raiva de mim? Primeira coisa que eu penso, será que eu fiz alguma coisa com ela? Eu sou um pouco espontâneo demais. De repente, eu dei um safanão nela e ela está magoada e não veio nem falar comigo. Você me machucou, porque às vezes também tem um comportamento de mais calada, mais interiorizada. Mas às vezes nem é só isso. Mas o primeiro momento que eu me questiono é se eu fiz alguma coisa, se o outro não falou comigo, se a vida... Às vezes eu vejo assim, acordo naquele dia, aí um me dá um fora, o outro fala uma coisa, o outro me desvaloriza, eu falo, epa, o dia não está muito bom hoje. Deixa eu orar e vigiar e me preparar, porque daqui a pouquinho vem alguma pessoa, vai lá e vai me enfiar uma faca, porque aquele dia é o dia da prova. Eu não percebi. Eu tenho hoje sempre o costume de acordar e orar. Não sair da minha cama se não faço uma oração. Eu não tenho costume, nunca tive, de sair de casa para resolver alguma coisa séria, difícil, sem pedir uma proteção, sem fazer uma oração, sem poder olhar para dentro de mim. Eu sei que todos nós recebemos aquilo que merecemos. Mas, muitas vezes, nós culpamos de coisas que nós erramos, porque simplesmente somos seres humanos. O que eu posso dizer de uma criança que tentando andar, ela cai, ela vai chorar, já foi castigada por ter caído, já machucou o joelhinho, vai chorar, vai. Para que a mãe vai dizer, eu te falei para... Nossa, vai julgar, vai doer mais ainda. Muitas vezes a gente na proteção, a gente faz isso, mas só a experiência faz com que a gente aprenda alguma coisa.
E não cabe com que a gente receba mais julgamento de ninguém, porque nós já nos julgamos automaticamente. Porque se estamos recebendo o julgamento dos outros, porque o julgamento primeiro foi de mim para mim mesmo. E aí eu preciso me olhar. O conhecimento me ajuda a buscar esses caminhos. As terapias, os banhos, os ebóis, as homeopatias, a alopatia, porque a gente adoece nesse sentido muitas vezes, né? Tudo isso nos ajuda. As diversas terapias alternativas, tudo isso ajuda. Mas se eu não tiver a fim de olhar para dentro de mim, eu vou estar sempre repetindo as mesmas coisas. E se eu estou repetindo a mesma coisa hoje, a consequência não vai ser diferente da de ontem, da de hoje. Se eu estou repetindo hoje, amanhã eu faço a causa hoje, amanhã o efeito chega. Então, por que não fazermos causas mais nobres hoje? Por que não olharmos, mesmo diante da dificuldade, fazer mais coisas? Ah, me tiraram isso. Sabe o que eu faço? Eu dou mais isso, mais aquilo. Faço uma doação para ali, outra para aqui, outra para ali. Se querem levar, toma. Eu já vou dando para caridade. Pronto, parou com aquelas cobranças. E se a gente parar para olhar que só nós podemos sair desse círculo. Ah, Luizinho, o ebó não vai ajudar? Vai, muito. O pato, a guia que eu vou com ela, eu só ando com essa minha guia aqui. Só ando com a minha guia. Sofrendo um dia que eu fui assaltado, estava com ela. Estava com ela. Soando com a minha guia. E isso me dá uma segurança, não é porque isso aqui é uma coisa mágica, não, é porque isso me transmite mentalmente algo que o Ogum está comigo aqui. E quem é acima do Ogum? Deus. Então eu estou caminhando bem. Aliado a isso, todo dia quando eu boto a minha guia no pescoço, eu beijo a minha guia, reverencio a proteção e coloco em mim. Mas isso não garante que eu não possa viver alguma situação difícil. E com toda a proteção que eu tenho, aquilo ali pode ser amenizado. Com certeza deveria, né? Mas é só a fé que a gente vai desenvolvendo, que nos faz entender que todas essas necessidades que a gente vive, provatórias, sejam elas de uma maneira fácil, prova não é fácil, né? A prova se torna fácil quando você já aprendeu. E se já aprendeu, a prova não precisa nem chegar, né? Mas para saber se você aprendeu. Então, ela sempre é um pouco difícil. Só que, às vezes, o aluno não estudou e vai passar pela prova. Vai ter que viver aquela situação. Será que ele olhou para ele? Será que ele percebeu, falando de vida agora? Porque se eu sou responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade, eu tenho que saber que a minha palavra tem que estar bem posicionada, meu pensamento tem que estar bem alinhado, meu coração deve estar bem harmonioso com todas as vibrações. Nem sempre está. Porque a gente vive no estresse todo dia, onde sentimentos e pensamentos circulam ali de uma forma negativa. Ou, se a gente estiver isolado de tudo, de todo mundo, a gente não vai ter problema. Eu tinha uma amiga, Geisa, o nome dela. E eu lembro que a gente estudava no 2º grau, eu morava na Tijuca. E quem não tem conflito em casa? Tu nunca teve, né? Ninguém tem. Quem não tem conflito em casa? Ninguém. Todo mundo é perfeito em casa? Claro que não. Os maiores conflitos estão dentro do nosso lar. E eu falava isso já naquela época eu estudava o Evangelho. Eu devia ter uns 15 anos, eu acho. Ou mais um pouquinho. Não me lembro. Ela falou assim, lá em casa a gente não briga. Eu, não? Nossa. Eu e minha avó, até 2 pessoas brigam. Aí uma vez eu fui estudar com ela na casa dela. Ela morava na Melo Matos, numa mansão que tinha 14 quartos. A avó ficava num quarto lá, no 1º andar, e ela no quarto no 3º andar. Eu falei assim, nossa, que distância. Ela falou assim, quantas vezes por dia você encontra com a sua avó? Para não brigar, ela não, encontra uma vez ou outra com a minha avó. O negócio era tão grande
que ela chegava da escola tarde, a avó já estava dormindo, ela saía cedo para trabalhar, a avó já estava dormindo, ou seja, e quando ela estava em casa, a avó não estava, e uma ficava num quarto distante, a outra na outra, às vezes nem final de semana se via. Como é que vai brigar assim? Não vai. Não vai. Né? Mas quando a gente faz esse contato, aqui, ó, olha aqui, né? Isso aqui vai ter que fazer isso, ó, vai ter que ralar daqui a pouquinho. E vai tanto fazer assim, vai esquentar. E se esquentar muito, queima, mas no final tem que fazer isso. Né? Porque se você ralar uma mão na outra, vai ralando, daqui a pouquinho está sem casca essa mão, sem pele, e carne viva e essa, porque o calor vai queimar. É assim, às vezes o excesso do atrito vai nos queimar. Mas se a gente já está vendo que está rolando a mão, tem que aqueceu, apertou, tá bom, legal, a tua mão está geladinha. Precisa aquecer um pouquinho. Aquece um pouquinho que tá bom. Agora, até queimar, não. Ele vai falar, pô, tá queimando a minha mão. Aí vai ter atrito, né? Mas que a gente possa entender que para andar hoje, aonde nós estamos vivendo no nosso planeta, é necessário, ultra necessário, você olhar para você. Você perceber como você fala, como você sente, como você pensa, mesmo que for diferente dela, ou de qualquer pessoa, você tem o direito de ser diferente. Porém, não pode ser desrespeitoso. Porém, não posso invalidar o dela, e muito menos o dela e o de ninguém, senão não estou respeitando as pessoas. E a gente sempre aprende, quando entra na cabana, uma base: respeito, aceitação, obediência e disciplina. Ah, não, já vi algumas pessoas dizendo, a tua casa é ditadora. Eu falei, como você pensar se isso é ditadura ou não. Mas se eu não estiver vivendo dentro de um princípio que me estabeleça uma harmonia e amor entre as pessoas, claro, você chega em casa, se não respeita já teu pai e tua mãe, como é que você vai fazer uma convivência bem? Se você não obedece, se em casa você não faz isso, comigo não vive bem, para perceber que é importante a gente ter conhecimento e base que nos coloque leis, quadrados, para que a gente possa se enquadrar. E senão cada um, a nossa mente, a gente vê isso quando toma ayahuasca, né? A nossa mente de viagem, vai embora, e a gente acha que pode tudo. Naquele assalto que a gente teve lá, quando vinha da ayahuasca, eu estava num trânsito tão forte, que o cara botou o revólver no meu peito, vou te matar, e eu, calma amigo, está tudo certo, vai dar tudo bem. Quando que eu ia fazer isso? Mas eu pensava que eu estava lá na ayahuasca, ainda vivendo um processo mental, que aquilo ali não era a realidade. É bom quando a gente vive assim, está mal, toma um chazinho para melhorar. Porque a gente passa a entender tudo e compreender tudo. Mas eu sou uma pessoa de bem, por isso eu pensei assim. Mas se eu fosse uma pessoa má, ruim, o que ia sair de mim naquela hora? Eu ia perder o limite de agredir o outro e o outro podia me matar. Eu achar que eu era o Superman, que eu podia fazer tudo, que eu era Deus. Então, a alma, ela tem que ter o quadrado, ela tem que primeiro pisar no quadrado, é um chakra básico, o quadrado, tem que estar ali estabelecido. Se não adianta eu pegar conhecimento demais aqui e caio por falta de base. Então, que a gente possa andar para frente, fazendo contato com aquilo que a gente está vivendo e perceber que tudo que a gente atrai para o nosso caminho está sendo aprendizado para a gente. Entender isso é muito importante. Porque fica muito mais leve a caminhada. Isso é consolo, Luizinho? Não, não é consolo, é realidade. É o real. Isso que nos coloca no chão, mais verdadeiros, mais fortes diante do nosso caminho. Sabendo que se eu entendo dessa forma, eu estou atraindo tudo aquilo que eu preciso, eu trabalho em mim o que eu preciso trabalhar. Quais as orientações que a espiritualidade me traz através de intuições, do que eu posso fazer, o meu guia? Será que eu sigo? Porque muitas vezes nós damos o ouvido para o mal, mas não conseguimos dar ouvido para o nosso lado bom.
que diz, vai por esse caminho, a gente insiste para o outro, e aí a gente acaba se dando mal. Né? Tem vários caminhos, e todos eles a gente pode escolher. Mas como que eu vou escolher? Qual que eu vou saber qual é o meu bom caminho? O coração sabe. Mas se o coração está ainda pesado, está dolorido, está doente, ele vai escolher o caminho da dor, o caminho da prova. E isso é que nós fazemos na maioria das vezes que a gente vive, porque estamos no planeta de prova e expiação, a nossa condição ainda tem a tendência de ficar mais, botar na tela do celular uma imagem ruim, lembrar dela, do que uma imagem boa. A minha tem a imagem de Jesus na tela. Mas quantas pessoas que tem lá uma caveira na tela, pode ser até aquela caveira trazer uma situação boa, mas tem gente não, que tem coisas assim pesadas que acham que, né, que é da treva. E é isso que é o coração daquela pessoa que está pensando, sentindo, vivendo. E a gente não pode dar um passo sem parar para olhar e ver o quanto que eu preciso crescer. E saber que somos iguais uns aos outros. Que não somos mais. Eu estou aqui como pai santo, como o dirigente do trabalho hoje, não porque sou superior ou inferior a ninguém. Sou igual a todo mundo. A minha função é essa. Mas o ser humano, o Luizinho, é igual a todo mundo. O meu cargo, não. Me dá uma responsabilidade de ter que fazer coisas na minha vida, mas responsáveis para que eu possa evoluir, e eu escolhi isso como um caminho de evolução. E comecei assim também, né? Aprendendo, e até hoje estou aprendendo. A gente nunca para de aprender, e a gente, cada vez que a gente aprende mais alguma coisa, a gente vê que não sabe nada. E quando a gente acha que sabe tudo, a gente vê que a vida mostra que é muito maior do que o tanto de coisa que a gente sabe e que não serve para muita coisa. Mas os saberes morais, os quais a gente devia aprender em cada passo que a gente vive, esses sim, eles ficam como sabedoria eterna da nossa vida, porque nos fez olhar para dentro de nós a cada passo que a nossa história construiu. Graças a Deus. Graças, Senhor, te rendemos por esse momento de contato contigo. Onde iniciamos já o nosso processo, trabalhando a consciência dos nossos espíritos, o despertar dos nossos sentimentos e a nossa consciência, para que possamos, através do conhecimento, perceber a grandeza do Teu amor sobre nós, que sempre derrama os raios e eflúvios de luz e de amor que nos faz compreender, que nos faz sentir, que nos faz nos perceber, para que possamos nos melhorar. Que a Tua luz que se faz nesse momento, em nossa abertura, possa se manter todo o tempo iluminando as nossas mentes, para que as nossas atenções sejam para o nosso aprendizado dessa noite. E em Teu nome, em nome de Jesus, nosso meigo e amado Mestre, em nome dos nossos guias e amigos espirituais que nos assistem, pedimos a permissão para iniciar a nossa sessão de doutrinação dessa noite, com a graça de Deus. Bom, aí vem o Daniel, o profeta Daniel, uma fatia. Seja bem-vindo. Pega meu caderninho. Desculpa. Pode? Bom, gente, boa noite. Eu vou falar do céu e inferno,
e o purgatório, nada, né? Tem muito tempo que eu não vejo a doutrina cheia assim. E aí o pai pegou minha mão, tá gelada, porque dá aquele frio na barriga, né, de falar para tanta gente desse jeito. E hoje eu acabei lembrando da primeira doutrina que eu fiz, né? E aí lembrei do meu pai também, porque meu pai tinha falecido um dia antes, filho de santo da casa, e veio essas coisas toda na minha cabeça. E também lembrei um pouquinho do passado, né? Porque toda vez que eu vinha para a doutrina naquela época falar, acontecia alguma coisa. Ou era com o meu carro, né? Ou era com um processo no trabalho. E hoje, por consequência, né, meu celular foi furtado. Antes de vir para cá, e eu vim pedindo para ficar tranquilo, para ter um direcionamento, para não perder o foco, e acabei entrando aqui e sentindo alegria, né? Não sei porquê, mas a alegria invadiu o coração, né? Mesmo tendo perdido alguma coisa, mas essa casa aqui, ela traz isso para a gente. Quando a gente bota o pé ali na porta, ali, parece que os problemas ficam todos lá fora, tira aquela nuvem da nossa cabeça, e eu percebi que minha filha está bem, eu estou bem, né? Eu só perdi um celular. Né? Quantas vezes a gente abre aí, ó, liga a televisão, abre a internet e vê que as pessoas perderam a vida, né? Que perderam muito mais bem, muito mais coisa, e eu só perdi o celular. E aí a gente vai atrás e compra outro e faz, e refaz a vida. Mas quando você perde alguém é muito difícil. Então, quando eu botei o pé lá daquela porta lá para cá para dentro, eu comecei a pensar nas coisas que a gente ganha, né, ao invés de perder. Né? E isso ficou trabalhando aqui dentro, e eu queria dividir com vocês. Mas voltando ao tema da palestra, que é o céu e o inferno, e o nada, né? A gente ao longo do tempo, né, a gente vai evoluindo e vai aprendendo. Conforme você vai aprendendo, você vai deixando algumas coisas que você tinha como verdade para trás. E como é que isso funciona? Eu fui estudar um pouquinho da história, da onde a gente vem essas ideias de céu e inferno que a gente tem. Hoje que a doutrina espírita, ela traz uma diversidade muito maior, né? A gente tem na Bíblia que a casa do Pai tem várias moradas. A gente tem um monte de literatura que vai falar para a gente dos vários locais. A gente tem hoje a informação sobre o umbral. Né? O umbral, a gente geralmente categoriza ele como um lugar ruim, mas na verdade é um lugar de passagem. Né? Então ali ele vai ter várias classes. Né? Eu vou para o umbral. Vai, pô. Tomara que você vá para um lugar legal, né? Porque a gente vai ter as camadas mais sutis e as mais densas. Mas todo mundo vai passar por lá. Mas antes de entrar nisso daqui, eu fui lá no Egito Antigo, né? 3.000 anos antes de Cristo, né? Que ali você já tem né, uma noção de coisa boa e ruim, né? Você tinha o submundo, e aí ali, quando a pessoa morria, era pesado o coração. Né? De um lado a pena e do outro lado o coração. Mas por que o coração? Porque o coração, ele vai falar do nosso amor, do órgão que ele está ligado à nossa condição de fraternidade, de irmãos, né, quando a gente vem para cá. E aí o coração tinha que ser mais leve que a pena. E essa condição de ser mais leve do que a pena, ela diz que você teve uma vida tranquila, boa. Você não carrega nenhum peso, nenhuma culpa. Isso é lá na cultura egípcia. Então, se eu não carrego nenhuma culpa, eu tenho a eternidade aí para frente para ser um ser de luz. E quem não tem o coração mais leve que a pluma, que eu acho que eu não conheço, pelo menos, aí um ser humano que não tem um pouquinho de peso. Esse daí ia sofrer no inferno dos egípcios lá pela eternidade. Né? Então, se acreditava nisso naquela época. Aí a gente vem um pouco mais para 2.500 anos na Mesopotâmia, né? Onde eu tinha um submundo que era igual para todo mundo. Todo mundo ia para lá, morria, as almas iam ficar lá até o fim dos tempos, né? Comendo poeira e por aí vai. Então a gente tem uma coisa mais ignorante dentro do relacionamento morte, vida e morte. Né? Depois, há 1.000 anos antes de Cristo, na Grécia, né, a divisão do Tártaro e dos Campos Elíseos. Né? Quem era bom ia para os Campos Elíseos, e quem era mau ia para o Tártaro, e ia ficar assim para sempre. Então a gente vai sempre buscar alguma coisa para dizer o que vai acontecer com a gente depois que a gente passar pela matéria. Isso não é mais o que está na cabeça, acredito, de todo mundo que está aqui. Né?
a gente sabe que tem alguma coisa a mais. Acredito que todo mundo que está aqui hoje acredita na reencarnação, né? Que a gente volta, a gente vem, a gente vive, e a gente está transitando e aprendendo entre as vidas e a passagem que a gente faz por aqui. Né? Há 600 a.C., na Pérsia, né, eu tinha a ponte de separação de luz e treva. Aí, depois disso aí, já entra a era cristã, né, porque é no século I, depois de Cristo, onde eu, dentro da Roma antiga, eu começo a ter os cristãos, né, aquela perseguição toda. Quem quiser ler esse livro que o pai falou aqui há 2000 anos atrás e 50 anos depois, é maravilhoso, né? Ele vai falar de um senador romano, né, que hoje a gente conhece como Emmanuel, e depois a reencarnação dele como Erasto. Eu gosto muito dessa história, isso ficou muito marcado quando eu li. E ele vai falar dessa passagem onde a gente tem a perseguição dos cristãos e ele começa a ter uma ideia, né, do céu e do inferno um pouquinho mais parecida com o que a gente tem hoje. E isso foi postergado até meados aí do século XII, né? Entre 1170 e 1180, onde eu paro de ter as penas eternas no inferno e o pessoal indo para o céu e sendo eterno. Por quê? Ali já tinha uma contestação, aí começa a nossa contestação das coisas, para buscar conhecimento, e as pessoas que não fizeram mal a ninguém morreram antes de fazer mal, né? E a criança que nasceu e morreu, né? Para onde que ela vai? Ela não foi boa nem ruim, né? Ela nasceu, não conseguiu se desenvolver, e aí morreu. Ela vai para onde, né? Aí vem a necessidade de se criar o purgatório, que é aquele lugar onde você vai passar um tempo, né? Onde você vai passar um tempo e dependendo do que você fizer ali, ou você vai descer ou você vai subir. Nada diferente do que a gente tem hoje. Só que não tão quanto essa profundidade que a gente tem dentro das literaturas, dos ensinamentos, né? Acredito que hoje a doutrina está cheia assim por causa do curso de médium, e o curso de médium ele vem trazendo para a gente todo esse conhecimento relacionado à espiritualidade, ao que a gente vai fazer. Por quê? Porque é necessário a gente ter conhecimento de causa e efeito. Acho que essa foi a última palestra que eu dei. Então, tudo que eu faço vai me gerar um efeito. A gente nasce, a gente vem para a matéria e a gente vem com o livre-arbítrio. E aí cada um faz o que quer, né? Cada um leva a vida da sua maneira. A gente, todo tempo, a gente está oscilando entre estar bem e estar mal, né? Entre estar em paz e não estar em paz. A gente vai oscilar isso. Isso é normal, é natural do ser humano. Isso vai acontecer ao longo do dia, ao longo do tempo. O pai estava falando aqui que ele não sai sem orar, que ele não sai sem fazer a oração dele. Pô, hoje eu lembrei que eu não fiz, né? Então, aí já entrou já aquele negócio de culpa. Será que aconteceu tudo isso porque eu não orei? Não, era um caminho que eu escolhi passar, né? E naquele momento foi o que tinha que acontecer. De repente até para testar minha fé, né? De repente até para testar como eu vou julgar o outro, porque na mesma hora que a pessoa leva uma coisa sua, você não vai julgar coisa boa para ele, não, né? E aí, automaticamente, você leva uma doutrina. Pô, eu vou ir lá dar uma palestra, como é que eu vou falar para as pessoas do Evangelho e já vou desejar um monte de coisa ruim para a pessoa? Mas eu me permiti ficar com raiva, né? Fiquei com raiva de mim, fiquei com raiva do acontecido, né? E tudo isso vai gerando uma causa ali, mas eu fui tentando entender e compreender o que eu estava sentindo. Mas o que isso tem a ver com céu e inferno? Numa das consultas que eu atendo com a minha entidade, ele deixou ver em algumas pessoas um buraco negro no pé da pessoa, parece besteira, parece engraçado, e um halo de luz na cabeça. E eu, dentro daquela consulta ali, eu passei olhando aquilo dali, e depois eu perguntei, pô, por que eu estou vendo isso, né? E aí ele trouxe para mim, alguns dias depois, que aquele buraco que está ali embaixo ali, ele está relacionado a tudo que a gente faz de ruim aqui na Terra, né? No mundo da matéria. A tudo que a gente faz que não está de acordo com o que a gente veio aqui fazer, né? Tudo aquilo que a gente está gerando de causa ruim enquanto está vivo. E ele aumenta e diminui conforme a gente vai, né, tirando o peso da balança. Lembra lá do coração e da pena?
né? Ora o coração fica mais pesado, ora fica mais leve. Por quê? Porque ao longo da vida a gente tem a oportunidade de corrigir as coisas que a gente faz. O difícil é vencer o ego, vencer, né, a vaidade, o orgulho e tentar corrigir aquilo que a gente fez. E tem coisas que já não dá mais para corrigir junto com as pessoas que a gente errou, né, junto com o momento, mas a gente pode fazer um caminho novo e fazer diferente. Né? E o halo de luz? O halo de luz ele vai aumentando conforme você vai levando uma vida mais leve, né? Uma vida mais direcionada. Ah, eu tenho que usar isso como uma punição e um suborno para que eu seja bom? Não, mas é por aí que a gente começa a se doutrinar, se adestrar, a fazer as coisas para que dentro daquele caminho aquilo comece a ficar legal. O pai falou do atrito, né? É como se a gente fosse um monte de cristal jogado, quem conhece cristal, uma pedra bruta jogado num rolo e vai rolando, um atritando com o outro até polir, né? E a gente vai fazer esses atritos, né? E algumas horas vai ser um atrito bom. Qual é o atrito bom? Quando eu gosto da pessoa, encontro com ela, bato um papo, faço um carinho, vou até para um boteco tomar uma cerveja, jogar uma conversa fora. Isso é um atrito bom. O problema é quando a gente tem os atritos ruins. São pessoas que têm opiniões diferentes, jeito diferente de levar as coisas, uma visão diferente de vida. E quando a gente começa a gerar esse atrito, né, a gente começa a fazer um monte de coisas que não vai ser legal. Né? Como é que é isso? Eu vou começar a falar mal da pessoa, eu vou começar a julgar, eu vou começar a criar coisas na minha cabeça que a pessoa faz. Né? Ou eu vou entrar lá na Coitadolândia e achar que ela está fazendo comigo. E isso daí vai só aumentando. E aí a gente pode falar aí de inveja, olho grande, por aí vai. Mas o que isso ainda tem a ver com o céu e o inferno? Cada um vai vibrar num padrão, né? O cara que mata, que gosta de matar, ele vai vibrar num padrão. O que gosta de roubar, vai começar a vibrar num padrão. Aquele que gosta de fazer o bem, vai vibrar em outro. Só que tem escalas, isso vai subir e descer. Por que eu falo de vibração? Porque vibração é algo que a gente não vê, mas ela está presente. Eu estou falando aqui, vocês estão escutando porque o ar está sendo perturbado e chegado até o ouvido de vocês. A gente escuta numa determinada frequência, abaixo dela a gente não escuta mais, acima também não. Assim é tudo aquilo que a gente enxerga. A gente enxerga até o padrão violeta e até o padrão vermelho. Abaixo do vermelho a gente não enxerga mais, acima do violeta a gente também não enxerga. Então, só nisso aí eu tenho 7 padrões vibratórios. E esses 7 padrões também vão encaixar dentro de tudo aquilo que a gente faz. A gente vai descer as escalas lá do umbral, a gente vai parar em algum lugar. Depende do que a gente faz. Eu gosto muito de ler, né? Um dos últimos livros que eu li foi O Vale dos Espíritas. Para quem não conhece, tem um Vale dos Espíritas, mas esses não são os bonzinhos, não, né? Ali está a galera toda orgulhosa, que se acha melhor do que os outros, que estava aqui, que fez caridade, fez isso, fez aquilo, mas tudo para ter uma troca, uma moeda de troca. Até o seu site fala, quando vai botar a moedinha lá você não está pagando nada aqui não, né? Isso aqui é a indulgência. Porque a gente às vezes acha que a gente vai pagar indulgência, subornando a lei. Só que o problema é que a lei está escalada na nossa consciência. E tudo que a gente vai fazendo, a consciência vai computando. E ali ela vai botar a gente em algum lugar, né? Classificando dentro da doutrina espírita, o céu seria os seres mais iluminados, mais ascensionados, aí cada espírito vai ascensionando, e o inferno seria a parte mais baixa que a gente tem do umbral, né? E o umbral em si, ele é o purgatório, porque é o local onde a gente vai passar ali para aprender. Tem os livros de André Luiz, quem tiver a curiosidade de ler todos, vai ver que ele vai escalonando ali dentro ali da espiritualidade e melhorando, né, um padrão que ele trouxe dentro da encarnação dele como médico. E ali ele vai fazendo algumas causas e ali dentro ele vai evoluindo pelo mundo espiritual. Outro livro que eu gosto de indicar, que fala de evolução, é o Aprendiz 7, Filho de Ogum, do Rubens Saraceni. É de um médium budista que ele desencarna e aí dentro do mundo espiritual ele vai evoluindo e aprendendo até chegar ao grau de um Ogum 7 estrelas, né? Então, assim, a gente vai vendo essas evoluções. Eu posso degradar? A degradação a gente só faz na matéria. Porque o próprio...
o próprio Malandro, né, que eu trabalho com ele fala de uma encarnação dele, onde ele encarnou no povo essênio, né? São os beduínos, ciganos do deserto. E ele passou naquela época, aqui na época que Jesus estava encarnado. E ali ele encarnou num povo que não fazia mal a ninguém, que aprendia, eram tidos como os curadores, né? O povo que aprendeu com Jesus, que aprendeu a arte de curar. Então ele viveu num povo bom, então ele não fez nada de bom e aprendeu muito. E aí ele volta para o mundo espiritual numa condição boa. Só que em seguida ele encarna, e aí encarna com muito dinheiro na Itália, e vem para o Brasil como senhor de escravo. E aí ele desce. Mas ele desceu o padrão vibratório dele? Não, ele já estava naquele padrão. Só que o primeiro contato com aquele povo, que era bom, era para fazer ele evoluir. Mas aí desce na matéria de novo, a gente vai por a hora da prova. E qual é a prova? A prova é você ter poder, ter dinheiro e continuar sendo uma pessoa boa. Mas é só com poder e dinheiro que eu sou ruim? Não. Não. Mas é muito mais fácil eu cometer mais coisas com poder do que sem ele. O poder ele vai pegar e vai corromper a gente e vai trabalhar aquilo que a gente tem lá escondidinho. Se está escondidinho, te deu poder, vai aparecer. E o que isso vai fazer comigo quando eu desencarnar? Aí eu volto lá no halo e no buraco que está no pé da gente. Isso não é uma coisa que é verdade absoluta, mas se você botar no peso da alma, no peso do coração, tudo aquilo que eu faço de bom, ele vai somando na minha encarnação. Às vezes a gente passa coisa assim e fala, eu estou sofrendo tanto, passando tanta provação, que eu acho que Deus pensou que eu era um Rambo, né? Para me mandar tanta coisa, né? Mas é só olhar para o lado que você vai ver que tem uma pessoa passando. Mas é a prova da pessoa. Mas... Bom, se você já não estiver satisfeito com essa analogia, você está aqui porque você é cristão, espírito cristão. Jesus só implantou amor, e recebeu o que recebeu. Então, se eu acho que eu estou sofrendo, eu vou ali. Se eu acho que eu estou passando alguma dificuldade, eu vou ali. Essas dificuldades, elas vêm como atrito. É o atrito. Como a gente ainda está num planeta de prova e expiação, mas se a gente está na prova, tá bom, a prova pode ser mudada. Basta eu fazer uma ligação com a minha espiritualidade, tentar ver um caminho novo, a prova é vencida. A expiação não. Se entrar na expiação, é daquele jeito ali até desencarnar. Não tem jeito. Então, mas como é que eu vou fugir disso daí? Fugir não dá, né? Mas a gente ganhou a ferramenta de trabalhar para o coletivo. Igual o pai falou aqui, o cargo dele é como pai de santo. Tem gente que vai entrar no curso e vai falar, eu quero ser pai de santo. É legal. Eu vou te falar, a responsabilidade é grande. A dívida é grande. Por quê? Porque é um coletivo, vocês vão ver que cada curso que abre é mais gente que entra. É um coletivo imenso que vai culminar aqui. E ele vai ter que dar conta de cada um, do jeito dele. Eu quero entrar num centro para incorporar e dar consulta. Legal, cada consulta que você vai dar ali, você vai estar direcionando uma pessoa junto com a tua entidade, e a partir daquele conselho ali, o que a pessoa fizer, se for bom, legal. Se o conselho que sai da tua boca for ruim, você se liga naquilo dali também e vai arrumando uma dívida. E o que isso tem a ver com o inferno? É um inferninho que você vai criando, porque o padrão mental nosso, ele cria. Como é que tem tantas casas? Tem muitas moradas na casa de meu pai. Como é que é isso? Cada onda vibratória, ela vai se juntar com outra onda vibratória e criar uma egrégora. E essa egrégora ali vai te puxar se tua vibração estiver para lá, como se tivesse um peso agarrado em você. Quando você morrer, o teu espírito está pesado, ele não vai subir. Ele vai descer, até aquele padrão vibratório. Por que vai acontecer isso? Porque ali eu vou ter que expurgar tudo aquilo de ruim que eu fiz, vou ter que olhar para dentro de mim, é o recolhimento. Você só vai se recolher numa esfera um pouquinho mais difícil. E ali é onde não tem o bonzinho, não tem a vítima. Todo mundo está ali pelo mesmo padrão. Aí a gente tem os vales dos suicidas. Ivone Pereira, Memória de um Suicida. A gente tem o Vale dos Espíritos.
A gente vai descendo vale a vale, né, na degradação do ser humano, até chegar no mais baixo. O vale do sexo, o vale da avareza e por aí vai. Mas, em contrapartida, a gente também tem as áreas de luz para cima. Então, cada hora que eu evoluo, né, num sentido, cada hora que eu compreendo, né, uma coisa que aconteceu comigo, ou eu compreendo o irmão, né, esse padrão vibratório também sobe. Né? E ele vai se manter ali em cima? Depende. Né? Como eu falei antes, a gente está o tempo todo sendo estimulado, sendo atritado, sendo amassado e por aí vai. Né? Mas é necessário que eu olhe para dentro de mim. No que eu acredito? Né? Como eu falei para vocês, eu tive o celular furtado, eu podia estar, né, acabado com aquilo. Mas, pô, eu olhei para minha filha que estava do meu lado, minha filha estava bem. Minha filha estava bem, eu estava bem. Não aconteceu nada, foi só um bem material. Não foi uma expiação, foi uma prova. Ela muda. Eu vou morrer de amores pelo outro? Não, mas não vou ficar com a minha mão presa no pescoço dele, não, porque eu não quero me ligar. Não quero me ligar com aquele karma que ele está gerando para ele. Mas foi o caso do carro. Eu vinha para a doutrina, da doutrina, o primeiro foi um arranhão, que eu lembrei de mim. Aí eu fiquei pé da vida, descomunguei a pessoa e vim da doutrina. 3 semanas depois vim da doutrina, porque era menos palestrante na época da Ana Maria. 3 semanas depois vim da doutrina, escreveram o abecedário no capô do meu carro. E aí o mesmo sentimento. 1 mês depois, doutrina de novo, picharam. Picharam, na época era ADA, sigla de tráfico. E eu falei assim, pô, eu tenho que mudar isso. Né? Eu estava lendo um livro, na época, que era do Rubens Saraceni, Guardiões da Lei Divina, né, e fala de padrão. Eu tenho que mudar isso, eu vou ter que mudar esse padrão de pensamento. E aí eu não sabia o nome da pessoa, eu botei a pessoa que pichou o meu carro, na irradiação. Nunca mais fizeram nada no carro. Assim, a prova, ela vem te estimulando para você mudar. Quantas vezes na infância eu também não aprontei? Eu não fui flor que se cheirasse. Eu já dei doutrina aqui falando do meu passado. Então eu aprontei muito, estava na hora de eu experimentar alguém aprontando comigo, para ver como é que eu estava. É a prova, não adianta. Todo mundo que estudou um pouquinho vai aprender lá e vai chegar aquele momento de fazer a prova e não adianta chorar. Se você aprendeu, você passa. Se não aprendeu, repete de novo e assim vai com a vida. A gente vai para o mundo espiritual, desceu lá para baixo lá, foi lá embaixo, lá no fundo lá, não aprendeu nada. Vai entrar numa encarnação compulsória e vai vir aqui pior do que estava. É igual o livro, há 2000 anos atrás. O Emmanuel era um senador, se eu não me engano, Públio Lentos, né? Depois ele desencarna, não aprendeu nada, desencarna e volta como escravo. Só que ele volta melhor, porque no mundo espiritual ele aprendeu. Antes de desencarnar, ele passa um tempinho com Jesus e Jesus fala para ele, vão se passar séculos e você não vai entender esse momento, antes dele morrer. E aí, do mundo espiritual, ele entende isso e vem como escravo, e aí ele vira um dos difusores do cristianismo naquela época. Ia pregar nas catacumbas. Então, assim, a gente escolhe se a gente vai aprender mais fácil ou mais difícil, mas não dá para fugir, né? Não dá para fugir das nossas responsabilidades. Não é Deus que castiga. Nossa consciência, ela tem implantada todas as leis divinas. Todas elas estão implantadas na nossa consciência. Quando a gente desencarna, isso que vai gerar o local para onde a gente vai. Eu gosto de ir com a minha cachorra na praia e olhar para o alto e ver aquele montão de estrelas lá no alto, lá de noite. Lá. E aí, assim, cada estrela daquela pode ser um sol, um aglomerado de galáxias. A gente vai saber o que tem aí por fora. Se o mundo material é assim, imagina o espiritual. Se a matéria é o último plano de manifestação, como é que não é o nosso mundo espiritual? E para onde eu vou? Não sei. A gente nasceu para fazer o bem. O ser humano encarna para aprender e fazer o bem. Aí a gente esquece disso no meio do caminho aqui. Porque hora a gente está fazendo bem, hora a gente está cutucando o outro, hora a gente não está entendendo o outro, hora a gente não está nem se entendendo. Mas a gente nasceu para fazer o bem. Então, se tiver na dúvida,
do que vai fazer, eu vim fazer o bem. Se quiser ler alguma coisa, vai lá no checklist do Evangelho lá, que é o homem de bem. Vê quantas coisas dali você já fez. Eu, de vez em quando, vou lá. Às vezes eu deixei de fazer uma, estou fazendo uma outra melhor, mas aquele checklist lá é um pouquinho complicado. E se eu não quero ir ler, não quero fazer nada, pensa em Jesus. Jesus veio aqui, ensinou e amou e sofreu. Morreu do jeito que morreu, a história a gente já sabe. Se eu estou sofrendo agora, eu posso mudar isso. Se ainda não virou expiação, eu posso mudar. Aí como é que eu mudo? Mudando o meu jeito de pensar e meu jeito de agir com as pessoas. Porque não adianta nada eu entrar aqui, estar alegre e chegar em casa cuspindo fogo. Mesmo porque eu sou casado com uma mulher de Ançã, ela vai cuspir fogo comigo, não vai dar muito certo, né? Eu brinco com todo mundo aqui, ela deve estar me vendo na live, mas quer adiantar umas 3 encarnações, casa com a mulher de Ançã. Que aí você vai adiantar umas 3 mulheres. Eu já vivo há 26 anos com ela. Eu já vivo há 26 anos com ela. Então, assim, eu já devo ter adiantado um pouquinho. E ela também adiantou bastante, que eu também não sou mole, não. Eu tenho essa carinha de bonzinho, essa fala que eu tenho, mas eu também apronto das minhas. O que eu quero trazer para vocês é assim, façam diferente. Tenta entender o outro. Joga um pouco mais de empatia. Tem gente que é atravessada na sua garganta. Tu também é atravessada na garganta do outro. E assim a gente vai se lapidando, tentando se melhorar. O que eu não posso ficar fazendo é com a mão no pescoço do outro o tempo todo, porque assim eu me ligo com ele. Na hora de soltar. E quando eu solto, eu perdoo, mas o perdão não está nem para o outro, está mais relacionado comigo. Eu estou me libertando daquilo dali, eu não quero mais. Se o outro quer, ele que procure o outro para agarrar o pescoço dele, eu não. Pelo menos é isso que eu tento fazer. De vez em quando ainda dá vontade de dar uma tijolada na cabeça do outro. Eu acho até que é natural. Hoje eu imagino um tijolo de luz e jogo. É uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, mas deixa as coisas mais leves. Demais é desejar uma boa semana para todo mundo e que todo mundo volte em paz para suas casas. Eu vou fazer uma retificação aqui do pessoal de Ançã, que eu também sou de Ançã, sou fácil de se viver. Muito bem, meu pai. Gratidão. Segura aqui. E eu posso dizer assim, que toda personalidade tem o seu lado bonzinho e o seu lado difícil. Não vamos botar a culpa no orixá, porque eu já vi muitas pessoas falando, nossa, casar com homem de Xangô é difícil. Já vi outro, um dia desse, eu nunca tinha ouvido isso. O rapaz foi lá implantar minha internet e falou que foi casado com uma mulher de Oxóssi, que nunca quer mais ninguém de Oxóssi na vida. Ou seja, cada um vai ter que reclamar do outro, porque não consegue olhar para si. A realidade é essa, vamos voltar para a palestra anterior. Mas o orixá só nos estimula a ser melhor. Todos eles são bons, todos eles são difíceis, não eles, somos nós. Isso a gente aprende Tem gente que diz que casar com filho de Obaluê é difícil, né, Big? Então, mas tem gente que diz, não diz? Porque cada um é um. E todo mundo vai reclamar do outro, não consegue olhar para dentro de si, né? Então é isso, essa retificação que eu queria fazer, senão o povo vai acreditar. É só se eu chegar cuspindo fogo, se eu chegar na água, tá tranquilo. Não, o povo de Xangô também, para conviver como cada um, né? O Mulu vai ficar calado ali, você calando, gritando ele ali, e você vai ficar com raiva que ele não disse nada. O povo de Inhansanto vai ficar com raiva porque vai explodir, vai falar e vai ser sincerona e vai colocar na cara. O povo de Ogum já vai metendo o pé na porta, né? E assim vai, cada um tem o seu lado de tendência mais pesado, como também tem o seu lado acolhedor, como também tem o seu lado amoroso, como também tem o seu lado próspero, aquele lado que é empreendedor, aquele que bota você para cima. Então, tudo isso são nuances que nos vão fazendo, como signo e tantas outras coisas, né? O duo, que vai compondo uma personalidade que tem que se ver o tempo todo. É só isso para a gente poder perceber que o mais interessante é que nós possamos nos lapidar em cima dessas diferenças, porque aí está o nosso crescimento, né? Mas vamos lá, os avisos antes de passar para as nossas orações.
Dia 27 de março, sexta-feira, às 20 horas, para os médiuns, temos todos os médios, tá? Aspirantes, todo mundo. Desenvolvimento mediúnico com Exu, roupa branca e guia de Exu, tá bom? Dia 28 de março, Grupo Lázaro, às 14 horas. O batizado que estava marcado agora para o dia 21, né? Foi transferido para o dia 19 de abril. Que bom que todo mundo sabe, né? Bom que depois, não avisou. Que bom que todo mundo sabe. Por que foi transferido, Luizinho? Porque a gente teve uma semana de muita chuva e esse mês de muita chuva. A gente está com o solo encharcado e, em virtude das chuvas, o jardineiro não teve condição de vir botar a grama, e para botar a grama tem que ficar uns 3 dias. A grama chegou hoje, né? Porque fez sol ontem e hoje, a grama chegou hoje e deve ser aplicada essa semana e a gente vai ficar 3 dias sem poder pisar. E mais fazer o jardim, essas coisas todas, o solo ainda está encharcado, dizem que vai chover sexta e sábado, então é importante a gente prevenir. Mas se dia 19 chover, tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Pelo menos já está com tudo aqui prontinho, a gente não vai correr risco nenhum de cair, tá bom? Mas vamos esperar mais um pouquinho. Também para aqueles médicos que não completaram ainda a sessão de mesa suficiente poderem estar presentes, né, Melissa? Senão a gente remarca de novo mais um pouquinho, né? Se não tiverem presentes, a gente remarca. Porque é tudo pela ordem, eu sou de Ossá, de Ansan, tudo muito certo, muito direito e, acima de tudo, de ouro, né? Então, o batizado foi transferido para o dia 19 de abril, às 10 horas da manhã, tendo início, tá? É o dia inteiro de macumba, tá bom? Para quem quiser, de 10 horas acaba logo? Não acaba logo, a gente sabe disso. Vai sair daqui 7 horas da noite, 6 horas da tarde, né? No mínimo, ok? É o dia todo de macumba, é lavação de cabeça, é rituais e mais rituais. E aqui dentro da casa, então, a gente inventa, né? Macumba deixa com a gente. Todas as segundas-feiras, apometria multidimensional, com palestra sobre reforma íntima, às 18 horas. Todas as terças-feiras, sessão de doutrina, às 17 horas e 20 e 30 horas. Oração do terço às 19h30. Todas as quartas-feiras, apometria cósmica às 18 horas. Todas as quintas-feiras, terapias integrativas às 9 horas da manhã, a partir das 9. A secretaria hoje está com quem? Letícia. A Letícia é minha sobrinha, para quem não sabe, né? Letícia. E a biblioteca já fechou. As pessoas que forem pagar mensalidade, o Pix 40388175000132, após fazer o Pix, manda sempre para a secretaria o recibo dizendo a que mês se refere a mensalidade, tá bom? E as pessoas que desejarem fazer doação lá para a nossa cachoeira, ainda que a gente está fazendo o paisagismo, né? Temos compromissos a pagar, cpmacampanha@gmail.com. Quem puder colaborar, a gente agradece bastante e não precisa mandar um Pix para ninguém, porque caindo nessa conta a gente já sabe que é doação. Demais, agradecemos todas as orientações, as pessoas que vierem aos trabalhos, às giras, se puder trazer um alimento de primeira necessidade. A gente sempre faz aqui a campanha, porque temos um movimento da Caravana do Amor, que faz 600 quentinhas o segundo domingo do mês para morador de rua, e quartas-feiras 150 quentinhas, quarta-feira de 15 em 15 dias também para morador de rua. Além das bolsas de alimentação que a gente oferece a algumas famílias, doa para algumas famílias carentes. Então, a gente sempre pede alimentos de primeira necessidade, as pessoas que puderem ajudar, a gente agradece bastante, tá bom? Muito obrigado. E vamos às nossas orações. Giovanni, você pode sentar aqui para fazer oração, meu querido? Muito obrigado. Por que eu? Porque eu te vi daqui, né? Então, deve ser você. Aparece muito, fica assim, muito grandinho, compridinho, a gente sempre vê, né? Que nem é pequenininho, fica escondido, a gente não vê. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a oração de Dr. Bezerra de Menezes, através da nossa irmã Vanusa Santos.
Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade, prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas equipes consoladoras, teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Elevemos o pensamento a Deus e Jesus e vamos orar para a cura de todas as pessoas que estão em estado de adoecimento físico, mental e emocional, em especial a todas essas que estão com seus nomes nas nossas correntes de orações, para que todos recebam os fluidos que partem da oração da nossa irmã Paula Albuquerque. Que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento à egrégora da cabana de Pai Miguel das Almas, pedindo que esses guardiões, que nossos guias, nossos mentores, se façam presentes para nos auxiliar com o bálsamo da cura. Que essa cura ela possa ser não só física, mas mental, espiritual. Que nós possamos receber, através dessa prece, todo o medicamento que nós precisamos em todos os tipos de adoecimentos que nós possamos ter nesse momento. Que nós possamos, através dessa cura, também nos resignar, entender que, às vezes, o adoecimento ele faz parte do nosso crescimento e pedindo a misericórdia de Cristo para que essa prece possa iluminar os nossos pensamentos, iluminar os nossos sentimentos e nos curar. Graças a Deus. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, as pessoas que estão em casa, que nos ouvem também. Preparem sua garrafa com água, o seu copinho com água, para que possamos iniciar a nossa fluidificação das águas através da nossa irmã Lisiane. Ainda envolvidos nessa energia de cura, evocamos mais uma vez a falange de Dr. Bezerra de Menezes, junto com os curadores que trabalham na cabana de Pai Miguel das Almas, que possam fluidificar as águas que se encontram em nossa mesa de trabalho, bem como de todos aqueles que estão assistindo a nossa live, depositando nelas os remédios necessários para o refazimento dos nossos corpos físicos, emocionais, mentais, e assim saímos daqui com um sentimento de paz, equilíbrio, acolhimento e amor. Graças a Deus. E com o nosso pensamento elevado a Ti, Senhor, vamos orar fazendo irradiações às pessoas cujos nomes estão na nossa caixinha de irradiações, mas também locais, pessoas e ambientes que necessitam de luz nesse momento tão conflituoso que a nossa terra passa, e especialmente aos nossos lares. E vamos pedir ao nosso irmão Giovanni que faça a irradiação em nosso nome. E ainda reunidos nessa corrente de luz e amor, rogamos aos bons espíritos os fluidos e radiações ao ambiente no qual nos encontramos nesse momento,
envolvidos em oração, direcionando também essa irradiação às pessoas às quais nós anotamos os nomes para nossas listas de orações, outros nomes que vêm em nossa mente nesse momento, na nossa lembrança, a espaços a quais habitamos, ou outros a que nos são caros também, conseguimos nos conectar nesse momento, que as bênçãos divinas, a iluminação, o sentimento de bem-estar, de sabedoria e discernimento sejam atribuídos às pessoas que se encontrem nesses locais. Graças a Deus. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos orar pelo nosso Brasil, por todos aqueles que dirigem o nosso país, em especial a todos nós brasileiros, para que o Brasil, através da proteção de Ismael, possa cumprir aquilo que foi estabelecido como o país aonde o celeiro do mundo se fará e aonde a pátria do Evangelho, instituída pelos bons espíritos, se fortalecerá através das nossas necessidades de aprendizado. Vamos pedir ao nosso irmão Wanderson que faça a oração ao nosso Brasil e ao nosso nome. Nesse momento, nós vamos pedir agora a egrégora espiritual da Cabana do Pai Miguel das Almas e a egrégora espiritual de Nossa Senhora da Aparecida e de todos os orixás que iluminem o nosso país, que protejam a nossa nação, que façam com que o nosso país tenha paz, harmonia, felicidade, que a egrégora espiritual ilumine as autoridades do judiciário, do executivo, do legislativo, que essas autoridades trabalhem pelo bem-estar da população, do nosso povo, e que possamos espalhar pelo mundo as mensagens do Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus. Com o nosso pensamento elevado, Senhor, pedimos por todos aqueles espíritos desencarnados cujos nomes estão na nossa mesa de trabalhos, pedido por vários irmãos, por todos os nossos antepassados e por todos esses que se encontram no mundo espiritual em aflição, possam receber as orações que a nossa irmã Cláudia fará em nosso nome, com a graça de Deus. Graças te rendemos, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui conectados contigo. Pedimos aos santos espíritos, aos teus obreiros, que possam nos auxiliar neste momento, a fim de que os nossos irmãos desencarnados possam receber de ti a tua luz, a tua energia divina. Senhor, pedimos a todos esses nossos familiares e amigos aos quais colocamos os nomes na nossa mesa de trabalho, que possa chegar até eles, saindo do nosso coração, os melhores votos, a nossa energia de amor, que a saudade e a lembrança dos melhores momentos e a gratidão por tê-los tido em nossa companhia nessa experiência encarnatória possa chegar até eles nesse momento de luz. Pedimos, Senhor, aos nossos irmãos que não têm quem peça por eles, que possam também igualmente receber a tua luz, o teu afeto, através desses teus obreiros incansáveis, que eles tenham os seus corações envolvidos com a tua energia divina e que possam resignar-se e sentir também que são tão amados por ti como a todos nós aqui na Terra. Pedimos aos nossos irmãos que desencarnam em sofrimento, vítimas da guerra, da fome, das tragédias, das intempéries, do assassínio, que possam ser recebidos e acolhidos pelos santos anjos, obreiros e amigos de Mãe Maria, que eles possam ser
recebidos, abraçados, acolhidos em suas dores, e que possa essa ação divina recuperar a forma plena de seu espírito, a fim de que o amor possa levá-los ao seu aperfeiçoamento no plano espiritual. Graças a Deus. E assim, Senhor, te agradecemos por mais um momento de contato contigo, onde nos colocamos no momento do agradecimento e do reconhecimento de tudo aquilo que conseguimos aprender e de tudo aquilo que conseguimos nos doar através das orações e das preces. E nesse momento pedimos a tua permissão para que possamos encerrar essa primeira fase do nosso trabalho doutrinário, para que possamos dar continuidade aos nossos passos. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos nossos guias e amigos espirituais, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos doutrinários dessa noite e também a transmissão da live. Graças a Deus.